Olá, olá. Tava aqui planejando, estudando, na verdade. Não planejando aula porque aqui no Colégio de Aplicação estamos em greve, né? Devido à greve dos institutos e das universidades federais. E aí eu tava pensando um pouquinho sobre minha relação com o livro didático. Já venho pensando há alguns dias, e na verdade sempre foi um pensamento, porque eu sempre fiquei na dúvida de qual a melhor maneira de se usar o livro didático em sala de aula. E aí, mais recentemente, eu ouvi algumas coisas a respeito do livro que me fez parar um pouquinho para. Na verdade, essa inquietação voltou, né? E o que foi que eu escutei? Que não se usava livros, né? Que se usava o material disponibilizado pela Secretaria de Educação, por N motivos, tá? Sim, muito interesseiros em relação à política. Eu não vou falar de qual é o lugar, porque era um momento assim de conversa com outros professores e eles acabaram relatando questões específicas da sua rede de ensino. E recentemente eu vi um post no Instagram que me chamou a atenção em relação à escrita, né, que a professora falava como eu me livrei da ditadura do livro didático. É uma palavra forte, ditadura. Mas aí, entendendo um pouquinho o contexto da ditadura, na ditadura do livro didático, muito mais no contexto muito forte, né, nas escolas particulares, em que praticamente a gente é obrigado a utilizar todo o material, né, do início ao fim do livro, independente se o livro tenha 100 páginas ou se ele tem 300 páginas. Então, tem-se uma cobrança excessiva em relação a isso. Então, por isso que ele se torna uma ditadura. Por isso que a gente fica muito preso e não tem quase. Quer dizer, até dá, mas fica um espaço muito limitado para você pensar em uma aula diferenciada em que não precise utilizar o livro didático, não é? Principalmente quem é professor de matemática, que tem um volume enorme de coisas e de exercícios para fazer, para corrigir, etc. Então, pensando nesse contexto, é sim uma ditadura. E aí, eu sempre, nesses meus 5 anos e pouquinho de sala de aula, eu não uso somente o livro didático que é da minha turma. Então, eu tenho aqui em casa uma mini coleção de livros sempre daquele ano específico que eu estou trabalhando. Então, quando eu trabalhei com o quinto ano, eu tinha livros de diferentes autores de quinto ano. Estava sempre em busca dos códigozinhos para entrar no site das editoras e buscar abordagens diferentes, exemplos, exercícios diferentes que eu pudesse utilizar ali na minha sala de aula. E na rede pública eu não tenho feito diferente, né? Então, eu estou trabalhando com livro bom, certo? Dentro daquilo que foi apresentado para a gente no último PNLD, né? Dentre todos os que foram apresentados. E os professores gostam muito da proposta do livro do Dante. A gente trabalha com a coleção Telares. E aí, mesmo com um livro que traz uma abordagem assim, um pouco diferente e tem algumas perspectivas interessantes de se trabalhar, mesmo assim eu não uso exclusivamente este livro para trabalhar nas minhas aulas. Então atualmente eu estou trabalhando com o sétimo ano, então eu vou em busca de outros livros de sétimo ano para observar quais são as abordagens, exemplos, exercícios, o que tem no manual do professor, porque muitas vezes, né, a leitura que o autor do livro faz tem a visão um pouco diferente, as orientações são um pouco diferentes, né, apesar dos mesmos objetivos, né, da BNCC e tal.
mas sempre tem algo assim diferente que a gente pode utilizar em sala de aula. E, particularmente, eu faço essa busca para trabalhar com exercícios introdutórios ao conteúdo que eu vou iniciar com os estudantes. E aí, no processo de revisar alguns conteúdos que eu vou trabalhar em sala de aula esse ano, eu estou com o livro do sétimo agora, no capítulo sobre equações, né? Expressões numéricas e equações. E aí, na parte de equações especificamente, eu dei uma olhadinha na parte do manual do professor e uma coisa me chamou a atenção. Na verdade, eu já tinha visto e lembrei que eu ouvi, né, sobre o uso do livro, de que tem professores que abrem o livro didático e pedem que os alunos façam a leitura e a partir dessa leitura continuando, né? Tive que parar aqui porque tocou ligação. Enfim. E aí, sim, falando de professores que abrem o livro em sala de aula e pedem para que o aluno faça a leitura e a partir dali vá trabalhando o conteúdo e vá fazendo os exercícios que são as atividades que são propostas no livro. Eu, particularmente, eu não trabalho dessa forma, né? Se eu já fiz isso alguma vez, foi um teste, mas não é uma prática minha. Então, o que é que eu faço, né? Dando uma olhadinha no manual aqui do professor nessa parte sobre equações, fala assim, inicialmente leia com os estudantes o balão de fala e oriente-os a transcrever a expressão descrita. E aí, quando você vai para o balão de fala, né, tem a imagem de um menino e ele tem a seguinte fala, né? Pensei em um número racional, adicionei 8 ao número e obtive 31. Em qual número pensei? Logo em seguida, né, ele vai trazer aqui a definição do que é equação e qual a diferença de equação e de uma expressão algébrica qualquer. E logo em seguida aparece a resposta, sabe? Então, assim, se naquele momento ali de sala de aula eu peço para que o aluno abra o livro e faça a leitura da expressão que está no livro, muitos vão olhar logo em seguida e vão dizer que a expressão é x mais 8 igual a 31. E aí, o que que acontece, né? Tem-se os estudantes, e é natural nessa confusão de quando se usa letras, então tem muitas piadas por aí, que a matemática passou a ser difícil quando as letras entraram. Aí eu penso que isso facilita muito, que isso deixa muito, sabe? E logo em seguida, né, o autor aqui ele vem apresentando outras expressões na linguagem falada bem interessantes que pode se utilizar, né, que é um exemplo próximo do que tem aqui no balãozinho, e já indica quais são as expressões que vão ser utilizadas para aquilo dali, né? Então, o que é que eu faço em sala de aula? Eu ainda não trabalhei com o sétimo ano, então isso aqui vai ser um trabalho que eu vou fazer posteriormente. Talvez mude algumas coisas, talvez não. Então, o que é que eu faria com isso daqui? Eu ia pegar esses exemplos, no caso, eu tenho como montar uma ficha, imprimir e colocar para que os alunos eles respondam em sala de aula antes de iniciar a discussão. Ou então a gente pode copiar essas frases, essas frases e essas perguntas no quadro e pedir que os alunos eles expressem por meio de uma expressão aquilo que está sendo colocado ali, né? Então a gente vai trabalhar também a questão da leitura, interpretação. Por exemplo, aqui quando no balãozinho se fala número racional, lembrar o que é um número racional, né? O que é que significa o obter, né? O que é a questão do sinal de igualdade. Então, tem como trabalhar algumas questões em relação a isso. E aí, depois que os estudantes responderem
as questões e a gente levar aquelas expressões até o quadro, né? Convidar alguns alunos para que eles cheguem até lá, apresentem as expressões e por que eles utilizaram, ao invés de uma letra, utilizaram um símbolo, ou colocaram só um espaçozinho, né? Deixaram um espaço para se colocar. E eu acho que isso pode ser uma estratégia interessante para se trazer o uso das letras como as incógnitas, que estão ali como os números desconhecidos, que precisam se conhecer, além de trabalhar essa questão da relação de igualdade entre as expressões que estão postas ali. Então, eu acho que isso é um passo importante para introduzir. Aí depois, né, a gente pode apresentar, pode pedir que o estudante abra o livro na página tal, faça a leitura do que está em destaque, né, porque no caso aqui desse livro, ele sempre deixa em destaque quais são a definição dos conceitos que estão sendo trabalhados. Então, para que a gente faça a leitura da definição daquele conceito, e aí sim chegue a explicação lógica, né, dentro da matemática, do porquê que a gente utilizou aquela expressão, o porquê que a gente utiliza letras, né, o que é que significa ali cada parte daquela igualdade, cada expressão ali que estão sendo igualadas. E aí sim pensar nas atividades que estão sendo propostas para se trabalhar com o aluno em sala de aula. Então, esse caminho inverso, né, de pedir que os alunos façam primeiro, que eles apresentem as respostas, que a gente discuta as expressões que foram formadas, né, passando dessa linguagem. Ele até fala aqui os tipos de linguagem, que acho que, se não me engano, é a linguagem usual. É a linguagem usual, né, que da falada para a expressão algébrica, para essa relação de igualdade. E a partir daí, a coisa começa a ter um sentido, a ter um significado para o aluno. Então, por mais que a gente não consiga contextualizar, né? Se fala que tem coisas que a gente não consegue contextualizar, mas a gente pode trabalhar esse tipo de exploração de raciocínio do estudante em sala de aula a partir de vivências que ele tem anteriores, né? Porque esse tipo de expressão que está colocada aqui no balão são expressões que os alunos trabalham no quarto, no quinto, no sexto ano. Então, eles vão trazer esses conhecimentos de anos anteriores e quando chegar aqui nessa parte do sétimo ano, a gente consegue formalizar esse tipo de expressão aqui, né? Esse tipo de relação, como sendo uma equação, né? Essa relação entre duas expressões. E vai trazer um significado melhor para o estudante. Então, assim, eu tenho optado em fazer dessa forma, esse inverso, e depois passar os exercícios do livro para o estudante, e aí a gente pode fazer uma curadoria de que questões quer que os alunos respondam, do que fazer esse processo inverso de só abrir o livro, de só fazer a leitura do que está posto ali e seguir, né? Porque nesse caso a gente tira o protagonismo do estudante, a gente tira a oportunidade de observar raciocínios diferentes, né? Apesar de que a gente vai chegar na mesma proposta de equação, mas tira do estudante aquela iniciativa, aquela descoberta de como escrever e de como aprimorar esse tipo de escrita em matemática. Então, esse é o caminho que eu uso, é um caminho que eu acredito que tem dado certo, e os frutos disso eu só vou saber quando esses estudantes estiverem lá para o sétimo, oitavo ano, que eles forem criando esse hábito desse sétimo, oitavo, nono ano, que eles forem criando esse tipo de habilidade de escrita, de leitura e de se expressar matematicamente, né? Porque aprender cálculo por cálculo, tem vídeo no YouTube mostrando como é que faz os cálculos, né? Então, eu gosto de ir um pouco mais além do que essa relação dos cálculos, e eles, naturalmente, eles vão surgindo em sala de aula e a gente tem trabalhado eles também, né?
Então é isso, um pouquinho das minhas reflexões sobre o uso do livro didático nas minhas aulas. Beijo, tchau, tchau.